Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem, está começando mais um programa de todo o coração. O programa que você já sabe é um programa feito de todo o coração para a sua alma, para o seu coração, para a sua fé. Um programa cheio de fé, feito com muito amor a Jesus Cristo e à Igreja. Esse programa nós estamos inseridos no contexto do 6º domingo da Páscoa, já nas proximidades, nas imediações da grande solenidade de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, a festa da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quero, pois, de coração, agradecer a sua acolhida, a sua participação, a sua audiência neste programa. Queremos então iniciar com a Palavra de Deus. Ela não é somente o carro-chefe de um programa, ela é a grande orientação de Deus para a nossa vida. Ao mesmo tempo em que nós nos aproximamos da solenidade de Pentecostes, nós continuamos no capítulo 14 do Evangelho de São João. Ao mesmo tempo em que domingo passado Jesus nos falava em crer, ter fé, agora, ainda nesse capítulo 14, ele nos fala de amar e ser amado. Amar a Deus e ser amado por Ele. É um discurso muito emocionante. Esse capítulo 14 é também conhecido como o discurso da despedida de Jesus. Domingo passado, ou sábado passado, melhor dizendo, no outro programa, eu lhes dizia que esse discurso de despedida ocorreu exatamente no final da última ceia. Imaginemos nós, que cena tão bonita e comovente. Jesus, sabendo que ia morrer, sabendo que ia reconciliar a humanidade inteira pelo seu sangue derramado na cruz, Jesus faz uma ceia, realiza aquela refeição com seus discípulos, onde lhes dá não apenas o pão e o vinho, mas o seu corpo e sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida. Pois bem, esse é o discurso de despedida de Jesus. Ali, ele anuncia a sua partida para o Pai. Pede aos discípulos que eles tenham fé, mas ao mesmo tempo também, Jesus nos pede uma prova de amor. Ele quer a nossa fidelidade, não apenas enquanto fiéis católicos ou fiéis cristãos, mas a nossa fidelidade a Ele e a sua palavra, que ele traduz aqui como sendo os mandamentos. Pois bem, então o evangelho deste domingo se inicia dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Penso que nenhum pai ou nenhuma mãe, como também nenhum filho, pede a seu pai ou a sua mãe uma prova de amor. Se você me ama, faça isso. Até porque o amor é gratuito, o amor é doação. E é dessa maneira que Jesus também nos doa o seu amor. O amor de Deus é incondicional. Ou melhor, o amor de Deus é infinito. É infinitamente superior àquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Mas Ele pede-nos uma prova do nosso amor. Está no verbo condicional, se me amais, se vós quereis me seguir. Muitas vezes Jesus nos dá essa liberdade, ou tantas vezes Ele nos faculta, nos possibilita a liberdade de segui-lo e até mesmo a liberdade para amá-lo. Quantas pessoas não reconhecem o amor de Deus e vivem no agnosticismo, no ateísmo, ou agora para indignação e estupefação de muitos,
Já se começa agora a adorar até o anticristo. Pois bem, ele nos diz, como disse aos seus apóstolos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quantas vezes deixamos de rezar, outras vezes deixamos de ir à igreja, de participar da Santa Missa. Aqui para nós, isso é amor a Jesus Cristo? É amor à sua palavra, aos seus mandamentos? Pois bem, quando ele parte para o Pai, pede-nos uma prova de amor. E essa prova de amor é exatamente a fidelidade à sua palavra, aos seus mandamentos, à sua doutrina. Mas ele também nos dá uma contrapartida. Ele dizia aos discípulos que garantia para eles, assim como garante para nós e para toda a igreja, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não vê nem o conhece. Agora se inicia o tempo da igreja, que é ao mesmo tempo também o tempo do Espírito Santo. Ele volta, ele ascende para o céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim rezamos dominicalmente no credo, no símbolo apostólico. Mas ele não nos deixa sozinhos, não nos desampara, não se afasta de nós. Nos envia o Espírito Santo, que ele mesmo nos enviará, dizendo aos seus apóstolos que nos enviaria o Espírito da verdade, também traduzido por 4 vezes no Evangelho de São João como o Paráclito, uma palavra de 3 radicais gregos que significa estar junto, ou em latim, avocatus, que significa o defensor. Jesus volta para o Pai, mas não nos abandona, permanece no meio de nós em seu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito que nos defende, que está ao nosso lado e em nossa vida. É preciso crer nisso. Caso contrário, nos sentimos sozinhos ou solitários, abandonados e tristes. Mas temos esta certeza que nos é dada pelo próprio Cristo em nossa fé. Ele está do nosso lado, nos envia o Espírito Santo, o Espírito Paráclito, o advogado que vai nos defender nas circunstâncias tristes, adversas e dolorosas da nossa vida. O Espírito da verdade. Por isso, Santa Edith Stein, uma judia convertida que foi canonizada por São João Paulo II em 1998, ela costumava dizer que buscar a verdade é buscar o próprio Deus. Vejam que coisa impressionante. Buscar a verdade é buscar o próprio Deus. E do amor, o que dizer do amor? Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, também definia o amor da seguinte maneira: o amor é o meu peso. Aonde quer que eu vá, eu o levarei como medida. Olha que coisa profunda e bela, que serve-nos para que todos nós não nos sintamos jamais órfãos, mas amados por Deus, com a presença de Deus Espírito Santo em nossa vida, ao nosso lado, como paráclito, como advogado, como defensor. Mas aí também ele diz que o mundo não é capaz de receber porque não vê nem o conhece. Na verdade, é que o mundo não tem fé nas coisas invisíveis. E o Espírito Santo é vento, é ar, é invisível. É Deus presente em nossa vida como sopro, como hálito. É preciso ter a fé para crer que Deus é criador das coisas visíveis e também daquelas invisíveis. Infelizmente, o mundo não crê e por isso mesmo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Queridos irmãos e irmãs, é tempo de Páscoa, é tempo de alegria, é tempo de reconhecer a presença do Cristo ressuscitado através do Espírito Santo. Só teremos capacidade de crer, só teremos a força para amar,
mediante o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece, que nos ilumina e nos conduz. Por isso, agora, nós vamos ficar com o intervalo do nosso programa bem rápido. Nós voltamos já e voltaremos com o Padre Adriano Davi, nos falando também sobre o Espírito Santo na vida da Igreja através das celebrações litúrgicas. É já já. De todo coração, de todo coração. Pois é, voltamos desse intervalo tão rápido e muito breve para ficarmos agora com a palavra certa, segura, do Padre Adriano Davi, mestre em liturgia, que vai nos dizer sobre como celebrar a palavra, os sacramentos, à luz do Espírito Santo. Afinal, é o Espírito Santo que atualiza a vida litúrgica e sacramental da nossa Igreja. Fique com ele. Um bom dia, amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez a gente se reúne nesta manhã de sábado para a gente falar, conversar um pouco sobre a liturgia. E eu gostaria de, com você, nesses próximos 3 programas, a gente meditar, pensar um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo na liturgia. Nós estamos já nos encaminhando para a festa de Pentecostes, para a grande solenidade de Pentecostes, no qual nós iremos concluir estes 50 dias de Páscoa. A Páscoa é isso. A Páscoa é a grande celebração da ação do Espírito do ressuscitado na vida da comunidade, na vida de cada um de nós, na vida da nossa paróquia, na vida espiritual de cada cristão que faz Páscoa, que faz passagem, que celebra a Páscoa do Senhor. Então eu gostaria, como nós iremos escutar e estamos escutando nos evangelhos das celebrações da Eucaristia desses últimos dias, e isso se intensifica cada vez mais que se aproxima a festa de Pentecostes, a ação desse Espírito Santo, desse Paráclito, desse advogado, dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade que nos auxilia, que torna a vida espiritual, a vida da Igreja, a história da Igreja sempre nova e atuante. Então pensei da seguinte forma: nos próximos 3 programas antes da festa de Pentecostes, a gente meditar, pensar um pouquinho sobre justamente a ação do Espírito na vida litúrgica, na liturgia. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a verdadeira ação litúrgica é sempre uma manifestação do Espírito. É sempre uma epifania do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age. É o Espírito Santo que faz a santificação da Igreja. É o Espírito Santo que faz com que cada celebração saia de um ritualismo, saia da ideia apenas de cerimônia, saia da ideia apenas de um cumprir gestos, rubricas, normas, como a gente costuma dizer, pode, não pode, isso pode na celebração, isso não pode, isso deve, isso não deve. É o Espírito Santo o grande protagonista. É o Espírito Santo que faz com que aquela celebração que nós estamos celebrando, que nós estamos vivendo, seja única, seja irrepetível. E mais ainda, é o Espírito Santo que faz com que aquela celebração produza os frutos que a gente desejou, que a gente pediu, que a gente rezou na ação litúrgica. Então essa é a primeira coisa. Guardar no coração o nosso já sair de casa, o nosso deixar a comodidade da nossa casa, deixar a segurança da nossa casa e nos dirigimos a cada domingo na igreja, onde a gente vai celebrar a Eucaristia, onde a gente vai celebrar os sacramentos, onde nós iremos nos reunir como comunidade do ressuscitado, é o Espírito que faz com que aquela celebração, aquele reunir-se, aquele celebrar, seja realmente epifania da Igreja, manifestação da Igreja. E mais ainda,
É esse Espírito que faz com que aquela celebração se torne única, se torne irrepetível na nossa vida. Pensemos assim, cada domingo Deus nos fala, a cada domingo Deus se torna presente, a cada domingo nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E o que é que torna isso novo? O que é que faz com que isso seja novidade, de forma única, irrepetível? É o Espírito que age em nós. E mais ainda, é o Espírito que produz os seus frutos. Quando a gente reza, quando a gente se coloca diante do Senhor, faz uma prece, pede, reza, é o próprio Espírito que age em nós, é o Espírito que faz cumprir os frutos daquela celebração. E esse Espírito Santo, meus queridos irmãos e irmãs, impede, faz com que aquela celebração não seja apenas um fazer coisas, não seja apenas um dizer coisas, mas atualiza, torna presente, torna a ação de Deus única naquele momento, naquela. É pelo Espírito que a gente sobe ao Calvário, é pelo Espírito que a gente entra no túmulo com Jesus, é pelo Espírito que a Páscoa do Senhor se torna presente e atuante na nossa vida. É o que a gente chama o hoje litúrgico. O hoje litúrgico é justamente para dizer, nós não celebramos um aniversário de Jesus, nós não fazemos memória da morte e ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás, não. Hoje o Espírito age, hoje o Senhor age, o mesmo ontem, hoje e sempre. E o que faz com que esta ação litúrgica se torne única, se torne história, mistério da salvação na nossa história, no nosso hoje, na nossa vida, é o Espírito Santo. Então nós queremos, neste nosso programa, justamente elencar isso. O sair de casa já é a ação do Espírito. O se reunir como comunidade de fé já é a ação do Espírito. Estar ali reunidos para celebrar a Eucaristia não é um agrupamento de pessoas que não têm o que fazer, não. É ação do Espírito. É o Espírito que forma o corpo. É o Espírito que forma a Assembleia. É o Espírito que forma um corpo bem disposto, bem orante, para celebrar os santos mistérios. Então, esta primeira reflexão deste nosso programa dedicado ao Espírito Santo, nós queremos justamente dizer isso. É o Espírito que age, é o Espírito que nos reúne, é o Espírito que faz com que aquela celebração se torne história da salvação na nossa vida. Cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, na nossa história, no nosso tempo. Um bom sábado, um bom domingo, amanhã uma boa celebração, plenos, cheios do Espírito do ressuscitado e que aquela celebração, graças ao Espírito Santo, produza bons frutos na nossa vida. Deus abençoe a cada um, a cada uma. Onde encontraremos força para amar? Como teremos fé diante das vicissitudes da vida? É preciso um bom direcionamento espiritual, não somente para que creiamos que o Espírito Santo nos orienta, nos fortalece, nos conduz, mas para que nos deixemos conduzir pelo Espírito de Deus. É o que Padre Aloísio Ricardo agora vai nos comentar. Que alegria estar mais uma vez participando do programa De Todo o Coração. Muito obrigado, Dom José Rui, por nos dar essa oportunidade de caminhar junto com todo esse povo que deseja crescer espiritualmente e assim aprofundar a sua experiência de Deus, a sua experiência também de fé. É como um caminho onde vamos descobrindo tantas coisas bonitas, mas vamos também percebendo que na beleza daquilo que Deus nos mostra há sempre um convite a que não nos afastemos dele, um convite a que permaneçamos à sua presença junto com ele. Os discípulos também viveram essa inquietação. Jesus ressuscitou, eles contemplavam as aparições de Jesus, Jesus que se revela a estes homens, mas os seus corações ficam inquietos. E agora?
o Senhor retoma ou retorna ao céu e como vamos viver? Temos sempre medo de nos sentirmos sozinhos, de sentirmos-nos distante de Deus ou acharmos que Deus se distanciou de nós. Jesus, mais uma vez, nos ensina que aquilo que é tão importante nunca é separado. Porque, como já escutamos em Cântico dos Cânticos e lemos na Palavra de Deus, diz que o amor é mais forte que a morte. Logo, nada pode separar o que é amado. Deus nos ama e por isso não nos separa de nós. São Paulo, em outro texto, vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Mas, na liturgia desse domingo que vamos acompanhar, Jesus fala da sua partida, porém que vai nos enviar o Espírito Santo. Este que nos manterá unidos em comunhão com Cristo, em comunhão com o Pai, porque o Espírito é comunhão. Ele que nos consolará o coração. No mundo, teremos sim muitos momentos em que as pessoas podem se afastar de nós, por algum motivo, por ocupações, por viagens, tantos outros motivos. Mas a ausência física não significa a ausência também espiritual. Para quem guarda no coração as pessoas amadas, mesmo elas distantem por causa de trabalho ou qualquer outro motivo, elas permanecem próximas. E hoje sabemos que existem meios que encurtam a distância. Temos o celular, temos os grupos de WhatsApp, temos chamadas de vídeo para dizer: existem meios que encurtam a distância. Na vida espiritual também. E um dos meios que encurtam a distância entre nós e Deus é a oração. Um outro meio que encurta a distância entre nós e Deus é a palavra. O outro meio que torna essa distância curta é também a nossa busca à igreja, a nossa vida de fé. A leitura que fazemos da nossa história em união com Cristo, em união com Deus. Tudo isso torna-se uma grande fonte de proximidade. Mas podemos nos aproximar do Senhor também pela Santa Eucaristia, adorando e recebendo. Porque na comunhão, quando recebemos a Santíssima Eucaristia, nos tornamos um só com Cristo. E Ele habita em nós e nada mais nos separa. Os discípulos começam a compreender então aquilo que é essencial e aquilo que é acidental. Ficar com alguma coisa de alguém é acidental, porque podemos perder, pode com o tempo se desgastar, desaparecer. Mas o que ficamos de palavra, de experiência, o que ficamos de relacionamento com alguém, isso nunca morre. Permanece vivo e dá fruto, nos faz recordar com alegria, nos faz recordar com amor, nos faz recordar com esse desejo, essa vontade de reencontro. O Espírito Santo é aquele que desperta na alma a vontade do reencontro, reencontro com Cristo ressuscitado, reencontro com a comunidade, com os irmãos para a vida de oração a cada domingo na Santa Missa. O reencontro também consigo mesmo. É esse Espírito que nos é dado por Jesus. O Espírito que faz reencontrar dentro de nós a fonte da vida. Faz que encontremos também o lugar secreto, o lugar da nossa intimidade com Deus, o lugar da nossa vida revelada ao Senhor. É o Espírito Santo quem também vai modelando e modificando o nosso ser, nos dando a conhecer mais e mais a Jesus, ao Pai, para que assim sintamos-nos saciados,
alimentados com sua presença. Quando Jesus faz essa revelação, os discípulos ficam como que entristecidos. Mas o Senhor lhes dá o motivo da alegria. O meu Espírito estará sobre vós. Quem se deixa habitar pelo Espírito Santo se enche de alegria. E aqui já estamos fazendo esse caminho de preparação para Pentecostes, em que o coração, a alma se inunda, se enche dessa presença espiritual. Jesus traz tranquilidade à vida dos discípulos, à vida dos apóstolos, dando-lhes essa certeza: não lhes deixarei sós. Não fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos criados para vivermos em comunhão, em união, em encontro com alguém. E esse alguém que não nos deixa é Cristo Jesus. Desejo que você, nesta semana, possa mergulhar mais e mais nessa experiência que o Espírito nos dá de conhecer e permanecer inundados pela presença do Cristo ressuscitado. Amém. Terminamos assim mais um programa de todo o coração. E eu quero agradecer muito de coração a sua participação, a sua audiência, a sua sintonia, seja nos veículos de comunicação, seja também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Muito obrigado de coração. A gente já tem a ressonância, a repercussão de que é um programa bem assistido. E que bom que ele faz bem à oração pessoal, à meditação da palavra, à liturgia e à direção espiritual. Queremos ainda que esse programa faça muito bem a sua caminhada de vida cristã no seguimento a Cristo. E agora? Agora nós vamos viver este final de semana, o domingo, que é a Páscoa semanal de todo cristão, sempre conduzidos, orientados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Paráclito, o advogado, o defensor, Deus ao nosso lado de forma invisível, traduzindo, trabalhando, operando, agindo em nossa vida. Que bom que o Espírito Santo sempre lhe ilumine, lhe conduza e lhe fortaleça nesta caminhada para o céu e para Deus. E sobre você e sobre sua família, dessas copiosas bênçãos de amor, de alegria e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa. Fique com Deus, paz e bem. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo coração. A igreja em seu lar.